uma aula de análise combinatória, a segunda aula de análise combinatória. Se você está acompanhando o título aí direitinho, é a aula 2 de análise combinatória. Na primeira aula eu ensinei o princípio fundamental de contagem e ensinei o famoso método dos quadradinhos. Ensinei também o primeiro mandamento da análise combinatória. Se uma casa apresenta restrição, comece a análise por ela. Tudo bem? Pois bem, essa aula é uma continuidade, tanto é que eu coloquei aqui na lousa, na feirinha, se você não sabe o que é feirinha, retoma a primeira aula, coloquei na feirinha os algarismos de 0 a 9. Essa aula é só um exercício, só um. Pois muito bem, qual que é o enunciado? Usando os algarismos de 0 a 9, quantos números de 3 algarismos distintos e pares você consegue formar? Vou falar de novo. Usando os algarismos de 0 a 9, quantos números pares de 3 algarismos distintos você consegue formar? Tudo bem? Naquele velho esquema nosso de aula aqui, a videoaula, eu acho interessante você dar um pause aí e tentar fazer o exercício. Vou repetir pela última vez o enunciado. Com os algarismos de 0 a 9, quantos números pares de 3 algarismos distintos você consegue formar? Tudo bem? Deu pause? Já fez o exercício? Agora é minha vez de fazer. Tenha paciência comigo, porque eu vou bem devagarzinho nesse exercício. Ele tem um viés aí meio trabalhoso, por mais que não pareça. Não dá para fazer rápido assim. Vamos lá? Eu vou usar aqui esse pedaço da lousa aqui. Ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo. Vamos usar aqui o pincel vermelho para pintar casas que têm restrição. Eu falei que os números têm que ser números o quê? Pares. Portanto, a última casa tem que ser ocupada por um algarismo par. E a primeira casa tem restrição também. Qual é a restrição da primeira casa? Não pode ser quem? O 0. Então, a primeira casa tem restrição. Na aula passada, nós vimos quando uma casa apresenta restrição. Agora, são duas. Duas ou mais casas. E aí, o primeiro mandamento não funciona. O primeiro mandamento fala de uma casa apresenta restrição, comece a análise por ela. Quando duas ou mais casas apresentam restrição, nós vamos ter que fazer um novo mandamento. Anota você que está ouvindo aí, qual é o segundo mandamento. O segundo mandamento é: quando duas ou mais casas apresentam restrição, amarre uma delas e comece a análise pela outra. Vou falar de novo. Quando duas ou mais casas apresentam restrição, amarre uma delas, só anota, que depois eu explico. Quando duas ou mais casas apresentam restrição, amarre uma delas e comece a análise pela outra. Pela outra o quê? Que tem restrição. Tudo bem? Então vamos lá, Brasil. É assim. Eu tenho a primeira casa com restrição e a última casa com restrição. Como é que eu faço? Eu vou amarrar uma casa. O que significa amarrar uma delas? Eu vou escolher para amarrar a última casa, tá? O que significa amarrar uma casa? Ó, se eu estou amarrado, eu tenho uma possibilidade só de ficar, do jeito que eu estou amarrado. Amarrar uma casa significa dar somente uma possibilidade para ela. Tudo bem? Eu vou amarrar essa casa aqui. Então, eu vou dar uma possibilidade só. Quer ver só? Se essa casa ela tem que ser um algarismo par, porque o número tem que ser par, eu vou colocar o 0 aqui. Veja, é a primeira vez que eu faço isso. Eu coloquei dentro da casinha o 0. Sabe o que eu estou dizendo? Que o número termina em 0. Se o número termina em 0, algumas observações. Ele é um número par. Outra observação. Olha a pergunta que eu vou fazer nessa observação. Se o número termina em 0, quantas possibilidades ele tem de terminar? Vou falar de novo. Se o número termina em 0, quantas possibilidades ele tem de terminar? Pergunta meio esquisita, né? Se ele termina em 0, quantas possibilidades ele tem? Uma. Ele termina em 0. Isso
isso significa amarrar uma casa? Está amarrada com zero. E como é que diz o mandamento? Amarre uma delas e comece a análise pela outra. Eu amarrei aqui o zero e vou analisar outra que tem restrição. Não perca a visão macro da coisa. Eu tinha quantos algarismos aqui? Já discutimos sobre isso. Quantos algarismos tem de 0 a 9? 10. Gastei um. Quem? Olha só. Quem? O zero. Quantos algarismos eu posso usar na primeira casa? A primeira casa tinha o problema de usar o zero ou não. Só que o zero está fora. Quantos números eu tenho para essa casa aqui? 9. Gastei um deles, sei lá qual. Esse, o 5. Visão macro. Não perca a visão macro. Quantos números eu tinha? 10. Gastei o zero aqui e gastei um número aqui. De novo. Gastei o zero aqui, gastei um número aqui. Tinha 10, gastei quantos? 2. Quantos me sobram para a casa do meio, então? 8. 9 vezes 8? 9 vezes 8? 72. Ops. Vou ler para você o que é 72. Existem 72 números com esses algarismos pares que terminam em zero. Agora, eu fiz terminando em zero. Vou até escrever aqui, ó. Zero. Agora eu vou fazer terminando em 2. Então, é praticamente refazer o exercício com muita calma. Vamos lá? Eu vou agora contar todos os números que terminam em 2. Volta para cá para a minha feirinha, os números que eu tinha riscado. Números terminando em 2. Se o número termina em 2, quantas possibilidades ele tem de terminar? Uma só, o 2. Amarrei a casa. Agora com muita calma nessa hora. Gastei o 2, porque o número tem que terminar em algarismo par. Gastei o 2. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira casa? Veja, não pode o 2 porque já foi. Não pode o 0 porque é a primeira casa. Diferente do caso anterior, nesse caso, eu tinha 10, não pode o 2, 9, não pode o 0, 8. E qual número eu gastei aqui? Sei lá, esse. Gastei mais um, visão macro. Tinha 10 números, gastei um 2 ali, sobrou 9. Gastei um número qualquer, sobrou 8 para a casa do meio. Professor, não entendi. Opa, você vai ter um exercício muito parecido para fazer agora. Porque agora eu fiz terminando em 2. Agora eu vou fazer terminando em 4. Pessoal, eu já dei essa aula várias vezes. Muitos alunos encasquetam aqui. Porque eles acham estranho ser 8 e 8 e não 9 e 8 como no anterior. Vamos fazer com o 4 agora, para ver se você capta a mensagem. Vamos lá? Terminando em 4, quantas possibilidades eu tenho? Uma, o 4. Gastei o 4. Quantos me sobram? O 0 não pode ir na primeira casa. Quantos me sobram para cá? 8. Gastei um deles, sei lá, o 7. Sobram então para a casa do meio, que não tem restrição nenhuma, visão macro, tinha 10. Gastei o 4 aqui, ficaram 9. Gastei um número qualquer aqui, ficaram 8. 8 vezes 8, 64. Professor, ainda não entendi. Calma que a gente ainda vai fazer com o 6. E vai fazer com 8 depois? Putz, vou fazer com 8. Essa aula é só esse problema. Agora, eu vou fazer terminando em 6. Agora eu já tenho 2 alunas em sala. Vamos lá. Terminando em 6. O número termina em 6, então ele tem uma possibilidade só. Quantas para a primeira casa? Não pode o 0. Já foi o 6, 8 possibilidades. E para a casa do meio? Gastei um número aqui, visão macro. Tinha 10, sobram 8. Por isso que repete 8 e 8. Isso aqui dá 64. E acho que você agora já observou que quando eu fizer terminando em não em 6,
mas em 8, quanto vai ser? Uma possibilidade aqui, 8. Aqui eu não vou poder pôr o 0 nem o 8 que está lá, sobram 8 possibilidades. E a casa do meio sempre 8 possibilidades, porque eu gastei 2 números. Total, 64. A soma disso aqui dá 240, com 16 dá 256, com 72 dá 328 números. Lembra que eu tinha pedido para você fazer, dar pausa e fazer? Você tinha obtido esse número aqui? Então, demos o segundo princípio da análise, o segundo mandamento da análise combinatória, e essa é a segunda aula de análise combinatória, uma aula tranquila para você. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. A maioria dos exercícios de análise combinatória de vestibular, mas a grande maioria, você já pode fazer com o que você aprendeu. E eu não dei até agora qualquer fórmula. Não dei qualquer fórmula. E a maioria dos exercícios já dá para fazer. Tudo bem? Muito obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula eu vou dar aula de permutação, que é um caso particular dessa aula aqui. Uma aula muito fácil. Muito fácil. Tudo bem? Tchau para vocês.